Fala galera do Rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fernando TK e eu estou aqui com um ilustre convidado hoje, Marcos Assunção, o rei das faltas. Se apresente aí, meu amigo. Rapaziada, um prazer estar aqui com vocês, prazer participar desse programa aqui. Esperamos que vocês possam aí conhecer um pouquinho da vida, da carreira e do Marcos Assunção, num bate-papo bem bacana. Com certeza, com certeza. Cara, eu vou começar do fim, né? Do fim para o começo. Quero falar um pouco sobre o que você faz hoje em dia. Você é diretor hoje, né? Eu estava no Água Santa, tive a experiência de ser diretor no Campeonato Paulista, mas hoje em dia não, hoje em dia já não estou mais, né? Estou estudando, que acho que nada melhor que estudar. Com certeza. Faço o curso do Executivo de Futebol da CBF, curso que começamos em julho e termina no próximo mês de novembro. É isso. Ultimamente só tenho feito isso e andar de moto, que é o meu hobby. O seu hobby? Parei de jogar. O que eu gosto de fazer hoje em dia os finais de semana, me encontrar com os amigos e a gente sair para andar de moto, que seja na rua, que seja no autódromo. Essa é o meu hobby, a minha paixão hoje. Futebol eu joguei durante 22 anos, mas não é uma coisa que eu sou hoje apaixonado. Acho que a paixão que eu tive durou 22 anos, não tenho tanta paixão por futebol hoje. Meu negócio é estar com a família, estar com os amigos e se tem qualquer outra coisa, andar de moto, algum churrasco com os amigos, essas coisas todas, eu prefiro muito mais do que assistir um jogo ou mesmo jogar futebol com os amigos. Então, para te falar a verdade, eu jogo pouco futebol hoje. Normalmente quando um jogador vai se aposentar, ele vira dirigente, vira técnico, preparador, ou às vezes faz como o Marcos, né? Ainda está um pouco decidindo. Mas você está fazendo um curso agora, Marcos. Justamente é isso aí, para ser diretor de futebol. E como é que você vê isso? Você acha que é muito diferente? O diretor, você vai ter que administrar, você vai ter que ver para a parte do negócio realmente, gestão. Você acha que você tá pronto, tá apto para um novo tipo de experiência? Esse curso que eu te falei é o 5º curso que eu faço já, né? Eu parei de jogar fazem 4 anos, mas desde quando eu parei de jogar eu já comecei, já me meti nos cursos. Então, ou seja, não é o primeiro curso, fui diretor do Água Santa, não tipo assim, na aventura, me aventurei ser diretor, não. Me preparei e continuo me preparando para continuar nessa minha carreira de diretor de futebol, né? A gente almeja a ser diretor de um grande clube, né? Por que não num Palmeiras, num Santos, onde eu joguei? Com certeza. E eu tenho uma afinidade, uma identificação muito grande com esses 2 clubes. Então é isso, eu me preparo, a gente sabe que é diferente sim do jogador de futebol, mas a gestão, esses cursos que eu fiz ao longo do término da minha carreira como atleta profissional me deram já experiência para que eu possa atuar num grande clube. Mas enquanto isso não acontece, é o que eu falo, estudar nunca é demais, estudar nunca é tarde, né? Então eu sempre me aprimoro, sempre faço e tento estar lendo, tento estar vendo as coisas que realmente me interessam, né? Muitos perguntam, Marcos, mas por que você não faz para treinador? Aí eu brinco com os amigos, ex-jogadores que fazem curso de treinador e eu brinco com eles, porque eu quero mandar vocês embora, eu não quero ser mandado embora. Então eu quero ser diretor justamente isso, para te mandar embora, né? Que é uma brincadeira, é claro, mas eu não penso ser treinador, eu penso ser sim diretor, executivo de futebol e isso aí, comandar o clube, fazer uma gestão do clube, fazer uma gestão boa, fazer boas contratações, né? Eu acho que num clube de futebol você tem que ter 2 pessoas, um realmente que entenda de gestão e o outro um ex-jogador que se preparou para ser executivo do futebol. O ex-jogador ele vai olhar um jogador que o clube necessita, um jogador que o treinador quer e ver se realmente vale a pena contratá-lo pelo valor que está sendo e se ele vai se identificar com o clube. Isso que é o mais importante, né? Porque tem muito jogador, a gente vê hoje, que chega no clube e não tem aquela identificação, não sabe a cultura do clube, né? Nunca leu sobre o clube. Então acho que o jogador ele tem que ter um pouquinho só de conhecimento do clube onde ele vai jogar. Ele lê a história do clube. Então acho que isso é muito importante. Ter planejamento também, né? É muito importante no futebol brasileiro, porque você vê muitos técnicos sendo mandados embora, Na nossa vida, se você não tem um planejamento, as coisas dão errado, dão ruim. Né? Imagine numa empresa, que um clube de futebol é uma empresa. A partir do momento que você não tem um planejamento, uma organização,
né? Se você não tem o foco de fazer com que aquela empresa cresça, se você não tiver esse pensamento, a tendência é não dar certo, né? O que você falou agora, do treinador ficar pouco tempo, é a cultura do Brasil. Infelizmente o futebol brasileiro, a gente não tem a cultura do futebol europeu, por exemplo, que o treinador fica muitos e muitos anos num clube, né? Infelizmente o nosso futebol brasileiro, você perde 2, 3, 4 partidas, o treinador já é mandado embora. O treinador não tem tempo de trabalhar, né? Até porque o treinador, muitos treinadores, ele chega no meio da competição. Então estão lá jogadores que não foi ele que pediu para ser contratado, né? São jogadores que estão lá e ele tem que fazer o time virar com aqueles jogadores que ele tem. Imediatismo, então, né? Imediatismo. Então é difícil, é muito complicado, principalmente nos times grandes, né? Você vê aí, tem treinador, eu vi recentemente, o treinador ficou 40 dias no time, no clube. Como é que você vai trabalhar em 40 dias? Como é que você vai implantar a sua filosofia em 40 dias? Não tem como, né? Então é muito difícil hoje você ser treinador no Brasil. A instabilidade é muito grande, né? Aí você tem família, tem os seus filhos que você muda para a cidade, coloca os seus filhos numa escola, aí em 40 dias, 2 meses, você manda ele embora. O que você vai fazer com seus filhos? Vai tirar seus filhos da escola para botar em outra escola de novo? É a mesma situação. É uma situação muito, muito ruim, uma situação muito frágil para o treinador. Então, é muito difícil a vida do treinador hoje no Brasil. Você citou aí a Europa, você que jogou na Europa há muito tempo também, jogou no Betis, jogou no Roma. Você foi treinado pelo Fábio Capello, que é um dos grandes treinadores aí do futebol contemporâneo mundial. Como é que você vê esse parâmetro na Europa? Você acha que lá a cultura é realmente de se construir, né, um time, de contratar os jogadores de acordo com o técnico que está lá, mas pensando realmente em ele ficar lá mais tempo? Na Europa é o seguinte, o treinador é contratado, ele no mínimo ele tem 1 ano para trabalhar. Mínimo. Ele nunca é mandado embora no meio da temporada, sabe? Então é o que não acontece aqui no Brasil. Eu acabei de te dar um exemplo de 40 dias o treinador ficou, né? É muito pouco. É muito pouco para o treinador implantar a sua filosofia. Você perde 3 jogos, 4 jogos, você é mandado embora. Na Europa você perde 3, 4 jogos, mas você tem um contrato de 3, 4 anos, que no mínimo 1 ano você fica. O time indo bem ou indo mal, 1 ano você fica. Sabe? Então aqui a gente tem que mudar essa filosofia, a gente tem que mudar essa cultura para que os treinadores tenham instabilidade de trabalhar, né? É muito diferente a Europa, joguei lá 8 anos e 2 anos em Dubai, mas o futebol europeu, ele hoje está na frente do futebol brasileiro por isso, pela sua cultura, pelo seu profissionalismo, né? Para as pessoas respeitarem os profissionais e muitas vezes aqui no Brasil não se respeita. E como é que foi a sua experiência lá? Você chegou primeiro na Roma, depois você foi pro Betis. Como é que foram essas duas passagens? Experiência boa, né? Tive a felicidade de, nos 2 times que eu joguei, ter brasileiros, né? Na Roma, quando eu cheguei, estava o Fábio Júnior, Cafu, Antônio Carlos e Aldair, né? Aí depois chegaram o Emerson, Lima, aí fui pro Betis, cheguei no Betis, tinha o Denilson, né? E o Fabão na época estava lá também. Então, muitos jogadores não têm essa sorte de ir para clubes onde tenham brasileiros, né? E eu tive essa sorte. Então, a minha adaptação foi muito mais rápida justamente por isso. Até porque a língua também não é tão difícil, né? Você vê outros jogadores, para nós brasileiros é muito difícil. Vocês viram aqui, eu moro em Caieiras, graças a Deus tenho uma vida boa, mas eu sou da periferia, né? Eu sou de família muito humilde. Imagina um cara, nunca fez inglês, vai jogar na Inglaterra, vai jogar na Rússia, vai jogar na China. Então é muito difícil, a língua é muito mais difícil do que uma língua italiana, do que uma língua espanhola. É muito mais fácil você aprender essas 2 línguas do que você ir para esses países que eu acabei de citar, né? E ainda mais não tendo nenhuma pessoa ou nenhum jogador ou parte da comissão técnica que seja brasileiro. Então é muito difícil. Então para mim, eu nunca, graças a Deus, nunca tive esse problema, nunca tive essa falta de sorte de não ter jogado em clubes onde não tinha brasileiro. Mesmo em Dubai, quando eu fui para Dubai, tinha brasileiros lá. Então foi muito uma adaptação bem boa e dentro de campo a gente não fala, a gente joga. E você aprendeu a falar árabe? Não? Não, nem quis, né? Com muito respeito à língua árabe, mas a língua árabe ela é usada só naquele país, não só naquela região.
né? Você não vai sair de Dubai, do Emirados Árabes, do Catar, da Arábia Saudita e vir para a Europa e falar árabe, porque as pessoas não vão te entender, né? Então, no tempo que eu tive lá, que foram 2 anos, eu procurei falar um pouquinho, aprender inglês. Isso sim vai te ajudar muito aonde quer que você seja, até porque eles também lá se comunicavam com a gente através do inglês, né? Então foi muito tranquilo para mim jogar em todos os times onde eu joguei fora do Brasil, justamente por ter brasileiros que me ajudaram muito. E lá na Ásia, né, no Extremo Oriente Médio, onde você jogou, na Arábia, nos times que você jogou, você treinava menos, né? Você sentiu isso? Lá a carga deles é diferente, né? Você acaba tendo datas que você não joga, você acaba tendo horários que você não pode jogar. Então, a questão do treinar menos ou treinar mais é relativo, né? Porque na Europa também a gente fazia, no começo da temporada, uma bela de uma pré-temporada e durante o ano a gente só mantinha. Então, ou seja, tinha semanas que a gente treinava uma vez por dia só, ou era de manhã ou era tarde. Né? Por quê? Porque a gente fazia uma boa pré-temporada, uma pré-temporada muito forte. Né? Ou seja, você acabou de falar que lá eu treinava menos, mas foi o único lugar numa pré-temporada onde eu treinei 3 vezes ao dia. Na Arábia? Em Dubai. Sabe? A gente acordava às 6 da manhã para treinar às 7, depois voltava do treino, treinava às 9h30 e depois treinava às 4. Mas isso numa pré-temporada. Ou seja, uma pré-temporada onde você se preparava bem, fazia uma bela de uma pré-temporada para se preparar e manter. Tá certo que muitas vezes tem o Ramadã deles lá, que é muito respeituoso, que as pessoas respeitam muito, e tem horário que a gente ia jogar e tinha que esperar eles rezarem para voltar pro jogo. Né? Dava o horário lá da reza deles, tinha que esperar eles rezarem, terminava a reza, a gente voltava pro jogo. Mas são culturas que devem ser respeitadas. Se a gente está lá, a gente tem que respeitar. Né? A gente treinava só de manhã, era muito difícil, mas treinávamos de manhã também. Mas normalmente o treino era só à noite, às 8 horas da noite, justamente por causa do calor. Do calor. Da onde que saiu essa sua fama de cobrador de falta, cara? Quando você começou a bater falta, começou a ver, pô, esse daqui é meu dom. Cara, é assim, quando eu era moleque aqui nos campos de Caieiras, eu morava num bairro em Laranjeiras, que a minha mãe mora, meus irmãos moram até hoje. Eu sempre ficava chutando no gol. Tinha 11 anos, 10 anos, a gente tinha um campo de futebol lá e a gente ficava chutando, sem barreira, sem nada, ficava só chutando e tal. E eu lembro que eu brincava com meus amigos, vamos ver quem chuta mais forte. E a cada vez a gente ia botando a bola mais para trás, para pegar mais distância e ver até onde a gente chegava. Mas onde eu comecei de verdade a treinar foi quando eu fui para o Rio Branco de Americana em 93, que aí eu comecei antes eu jogava nos clubes, nos times da várzea. Na várzea você não tem treinamento, você vai lá, joga e acabou. Né? A partir de 93 eu comecei a treinar todos os dias, morar no clube e treinar e se alimentar e jogar. A partir disso aí foi que eu comecei a realmente querer treinar falta, né? Vendo o Marcelinho Carioca bater na bola, vendo o Marcelinho Carioca jogar no Corinthians, né? E fazendo gols, e batendo escanteio, e batendo faltas laterais. E aí nessa foi a minha inspiração, né? Tipo, pô, eu bato bem na bola, então o que ele faz para fazer esses gols? Como ele faz? Né? E eu vi algumas entrevistas dele falando que ele treinava muito. Então foi aí que eu comecei a treinar de verdade. Opa, se ele fala que ele bate bem, que ele é um dom que ele tem, mas que ele treina bastante, então é isso que eu tenho que fazer. Eu vou treinar. E desde então passei a treinar muito e todos os gols que eu fiz, né? Muitas pessoas, é sorte. Não é sorte, é trabalho. Na nossa vida, se você não tem trabalho, você não tem nada. As coisas não caem do céu. Com certeza. É o que você está fazendo aqui. Hoje você está com o seu canal aí, você está trabalhando, batalhando para que ele cresça cada vez mais. Mas se você não viesse aqui em Caieiras me entrevistar e se dedicasse um pouquinho do seu tempo a trabalhar, as coisas do céu não cairiam. Né? Então você está correndo atrás dos seus objetivos, você está ligando para as pessoas, você está se inteirando de como faz para crescer. Então acho que na nossa vida, não só no futebol, mas como na sua profissão ou na profissão de qualquer um que seja, se você não trabalha e vai atrás dos seus objetivos, é o que eu falo para meus filhos, as coisas não caem do céu. Você quer ser o quê? Você quer ser jogador de futebol? Meu filho quer ser, tem 11 anos. Ele quer ser jogador de futebol e eu falo para ele, não é porque eu fui jogador de futebol que você vai ser.
De repente você não pode não ser jogador de futebol, mas o importante é você ser uma pessoa do bem, você ser um cidadão do bem. O importante é você estudar, se dedicar, ter uma profissão. Independente de você ser ou não jogador de futebol, você vai ter uma profissão. Que seja jogador de futebol, é sua profissão, ok. Mas se não der ser jogador de futebol, você vai ter uma outra profissão. Então estude, se dedique e, acima de tudo, seja uma pessoa do bem e corra atrás dos seus objetivos, porque senão você não consegue. Com certeza. Depois você saiu do Rio Branco, né? Você foi pro Santos, você decolou aí, cara. Você foi muito bem no Santos, começou a ser chamado também para a seleção brasileira. Como é que foi esse seu período ali do Santos? Depois você foi pro Flamengo. Esse seu período no Brasil? Foi bom, cara. O Santos é um time que me deu a oportunidade de chegar na seleção brasileira, mas não esquecendo do Rio Branco, que me deu a oportunidade de chegar no Santos, né? Tudo tem um começo. E o começo é o mais importante, porque se não fosse esse começo, se não fosse o Rio Branco de Americana, que tivesse me dado essa oportunidade de eu jogar no Rio Branco, de ter passado no teste no Rio Branco de Americana, eu não teria chegado no Santos e não teria chegado nos times onde eu joguei, né? Então eu acho que o Rio Branco de Americana tem a importância maior de todos os times onde eu joguei, porque foi onde eu consegui ser jogador de futebol, onde eu passei no teste para ser jogador de futebol e onde eu fui vendido para o Santos. No Santos eu cheguei, moleque, 19 anos, cheguei lá, tinha Edinho, Giovani, Alexandre Galo, que hoje é treinador, acabou de ser campeão paulista pelo São Caetano, Marcelo Passos, tinha o Wagner, Camanducaia, Edinho. Então, jogadores consagrados, né, mundialmente já, né, jogadores já conhecidos aqui no Brasil como grandes estrelas e grandes ídolos do Santos. Então, para mim foi muito feliz, porque eu sou santista, né? Então foi muito feliz eu, como santista, moleque, 19 anos, já começar no Santos, chegar lá no Santos com todas essas estrelas, com todos esses ídolos aí. E quando eu entrei no vestiário a primeira vez, eu olhei para os caras e falei, meu Deus do céu, 3 anos atrás eu estava vendo os caras na televisão, né? Em 95, o Santos tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro. Então, Giovani jogando horrores. Quando eu cheguei, tive a oportunidade de jogar com ele, de treinar com ele, na verdade, porque ele estava sendo vendido para o Barcelona já. Então, foi uma experiência muito boa, foi uma experiência muito bacana, ser santista e jogar no Santos, jogar com aqueles caras que até hoje ainda, graças a Deus, eu tenho amizade, né? A gente se fala sempre. Então, isso é muito importante, você guardar todos esses momentos, né? E eu guardo cada momento em todos os times onde eu joguei, os jogadores que eu tive como companheiros, enfim. Cada clube tem um espacinho na minha vida que eu vou levar pro resto da minha vida, né? E isso é muito importante. E a gratidão que eu tenho por todos que me ajudaram, isso é o mais importante de tudo. E é óbvio, né? Não tem como a gente não falar do Palmeiras, né? Que foi, pelo menos eu, né? Quando era menor, via você jogar pelo Palmeiras ali, principalmente ali na Copa do Brasil, que vocês ganharam. Você ficou muito famoso pelas suas cobranças de falta. Você era famoso antes, mas pelas suas cobranças de falta naquele momento, você se sobressaiu. Como é que foi chegar ali no Palmeiras, você, um cara que já estava um pouco mais velho, mais veterano, né? Como é que foi o Palmeiras dar aquela confiança? Você saiu do Grêmio Barueri, foi pro Palmeiras. Então, mas aí tem tudo um antes do Palmeiras, né? Antes de voltar, antes de chegar no Palmeiras, quando eu voltei para o Brasil, em 2009, eu cheguei no Brasil em maio, né? E voltando de 10 anos fora do Brasil. Teve todos esses times que não me quiseram. Eu passei por Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Figueirense, Grêmio, Inter. Meu empresário me ofereceu e acho que todos os times brasileiros. E ninguém quis o Marcos Assunção, né? Todos falavam, a maioria falava que não sabiam se eu aguentaria o ritmo do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, né? Porque eu estava muito tempo fora, estava muito tempo sem saber nada, sem jogar aqui no Brasil e essas coisas todas. Como se, né, fosse ruim jogar 10 anos fora, né? Que o bom fosse aquele cara que saía num ano e no outro ano estava de volta. Ou seja, esses caras não deram certo na Europa, né? Eu joguei 2 anos no Dubai, mas foram 8 anos na Europa, jogando. Não é que ficando no banco, não, jogando, sendo campeão, fazendo gols importantes, né? Acho que naquele momento alguns diretores falharam justamente por isso. É muito fácil, vamos lá. O Marcos está 10 anos fora, vamos pegar as estatísticas dele nos últimos 10 anos que ele ficou fora. Quantas partidas ele jogou por ano?
É muito simples, né? Mas cheguei aqui e os dirigentes achavam e falavam que eu não aguentaria, não suportaria o ritmo do futebol brasileiro. E, no entanto, que eu fui pro Grêmio Prudente. Na verdade, foi Barueri primeiro. Né? Estava sobressaindo também, o Grêmio o Barueri estava bem, tinha um baita elenco, muitos jogadores que depois desse Campeonato Brasileiro de 2009, a maioria saíram para times grandes. Mas, infelizmente, tive problema de documentação entre Barueri e CBF. Porque a documentação do Marcos Assunção estava tudo bem. Mas a documentação Barueri, eu não sei, acho que eles tinham uma briga, uma rincha entre eles, que teve jogadores que chegaram depois, eu cheguei em maio de 2009. No meio do ano. Teve jogador que chegaram depois e jogaram o Campeonato Brasileiro de 2009 e eu não consegui jogar. Então, ou seja, eu treinava no Barueri de segunda a sábado de manhã e no sábado à tarde eu jogava com meus amigos aqui no bairro. Mas não chegava a jogar mesmo? Não jogar o Campeonato Brasileiro, eu fiz isso de maio até dezembro. Treinava todos os dias com o Barueri de segunda a sábado e sábado à tarde eu jogava com os meus amigos aqui no bairro. Em 2010, fizemos um novo contrato, já que eu não consegui jogar no Campeonato Brasileiro. Fizemos um novo contrato, numa duração de 1 ano. E foi onde que tive, não digo se felicidade ou infelicidade, porque daqui em Barueri são 20 minutos. O time, eu acabei de assinar contrato, o time mudou para Presidente Prudente. Eu tinha 10 anos fora, queria ficar aqui em casa, ficar de boa, tranquilo. Né? Tive que ir para Presidente Prudente porque o time mudou para lá. Mas isso foi bom, porque chegou lá, a gente teve que recomeçar tudo do zero, porque não tinha campo para treinar, não tinha lugar para morar, não tinha, imagina, um clube de futebol chegar numa cidade como Presidente Prudente. Cidadezinha pequena, onde tem ali o seu povo, a sua cultura e essas coisas todas, e chegar com 70... Um time de futebol do nada. Um time de futebol, tudo, sem lugar para treinar e essas coisas todas, enfim. Importante que deu certo. Importante que fomos para lá, jogamos o Campeonato Paulista, chegamos na semifinal do Campeonato Paulista e eu fui escolhido o melhor volante do Campeonato Paulista. Ou seja, aí foi onde teve as negociações com o Palmeiras. Foi onde eu tive a minha chegada no Palmeiras, que me lembro como hoje, na apresentação, muitos jornalistas e muitas dúvidas. Será que o Marcos vai conseguir jogar aqui no Palmeiras? Aquela coisa da imprensa, né? Sempre dá. Será que o Marcos vai conseguir jogar? O Marcos já tem 32 anos, será que ele vai conseguir jogar? Então eu acho que eu sempre fui um cara muito focado, eu sempre fui um cara que eu acreditei muito no meu trabalho, eu sempre fui um cara que eu acreditei muito no que eu podia dar pro clube onde eu estava, e eu sempre fui um cara que eu acreditei muito em mim. E eu lembro que quando eu estava aqui com meus amigos, eu sou muito família, muito amigos, eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto de ficar com os meus amigos. E eu falava com meus amigos o seguinte, eles falavam para mim, pô Marcos, você não precisa disso, meu. Você não precisa, você vai para Presidente Prudente, você está aí sem jogar, você fica sem jogar, você não precisa disso, você já jogou 10 anos na Europa, você foi campeão. Você queria mais. Eu falei, não, preciso mostrar para esses caras que eu posso, que eu aguento jogar no Campeonato Brasileiro, eu aguento jogar o futebol brasileiro. Pode ter certeza, não tem problema, eu vou para Presidente Prudente, eu vou ficar 3 meses lá e eu vou voltar. Eu vou ficar 3 meses, vai ser só o Campeonato Paulista e eu vou estar jogando de novo no time grande. Então eu tenho amigos que até hoje eles falam, você tem muita personalidade. Porque você falou 3 meses que você ia disputar o Campeonato Paulista e depois dos 3 meses você estava num time grande como o Palmeiras. Com grandes possibilidades de ir para qualquer time, porque os times, Santos veio atrás, o Grêmio veio atrás, então teve alguns times que vieram atrás, vieram sondar. Então isso aí foi muito, muito importante, eu sempre tive isso como uma importância muito grande na minha vida, de ter foco, de ser um cara que quando quer alguma coisa ele vai atrás e consegue. Então eu treinei e trabalhei muito para chegar no Palmeiras. E chegando no Palmeiras, alguns repórteres, que você tem 32 para 33 anos, você vai aguentar isso e aquilo. E uma coisa que eu respondi para eles, eu não vou sair do Palmeiras enquanto eu não ganhar um título importante. Naquela época, então, demorou, eu cheguei em 2010, demoraram aí 2 anos para a gente conquistar a Copa do Brasil, mas conquistamos, foi um título importante, fazia 10 anos que não ganhava um título nacional, um título da grandeza, de expressão, da grandeza como é a Copa do Brasil. Então foi um título importante. E como eu digo, um título mais importante da minha vida. Mais importante porque eu fui o protagonista, eu fui o capitão do time,
e foi eu que levantei uma taça tão importante para um time tão importante quanto o Palmeiras. Então isso para mim é muito, muito importante. Você viu ali, você entrou ali, você viu que eu tenho algumas coisas, tem as taças, tem fotos na parede e essas coisas todas, tem as camisas do Palmeiras. Se vocês verem aí, quem tem mais camisa ali guardada ali é do Palmeiras. Então, Palmeiras sim, se não foi o mais importante, foi igualado com o Santos aí, que eu cheguei no começo da minha carreira, e o Palmeiras no final da minha carreira praticamente. Foram aí os dois times mais importantes que eu joguei na minha vida e tive a felicidade de ser campeão neles. Então eu digo que o Palmeiras foi a minha estadia mais importante por isso, por eu ter levantado uma taça tão importante quanto foi a Copa do Brasil. E cá entre nós, a gente tem Ricardo Oliveira, a gente tem o Zé Roberto, que jogou também até os 40 e poucos anos. Meus amigos que se cuidam muito, por isso jogaram. Grandes jogadores. Se cuidam muito, por isso que jogaram, e o Ricardo está até hoje jogando, porque é um cara que se cuida, é um cara que sabe que muitos são jogadores de futebol, né? Mas tem poucos que são atletas profissionais de futebol. E os atletas, eles duram muito, porque eles sabem que a ferramenta de trabalho deles é o corpo. E se você não cuidar bem do seu corpo, você não consegue chegar muito longe. E esses caras jogaram o que jogaram e continuam jogando porque cuidaram dos corpos, cuidaram da ferramenta de trabalho deles. Cara, com certeza. E só pra gente acabar aqui, finalizar, eu quero saber qual que é a sua maior inspiração. Para um cara virar jogador de futebol, para um cara batalhar tanto para chegar onde está, você tem que ter uma inspiração, você tem que ter alguém que te guiou. Um jogador ou de repente alguém da sua própria família? Quem é a sua maior inspiração? Cara, eu perdi meu pai em 2004, né? Eu lembro, não tenho como não lembrar, mas seu pai tá aí, acho que seu pai te ajuda em tudo e te apoia em tudo que você quer fazer, né? Então desfrute dele, porque eu não tenho meu hoje e sinto muita falta há muitos anos. E foi um cara que me ajudou muito, foi um cara que quis. Muitas vezes, como eu falei, morei numa situação, hoje eu tenho uma situação boa, dou uma vida boa para meus filhos, para minha família, mas eu morei, quando eu era pequeno, a situação nossa não era tão boa quanto hoje, né? Mas o importante é você ter um pai, você ter uma pessoa, teu irmão mais velho, teu pai, tua mãe, pessoas que te apoiam dentro da sua casa. E meu pai me apoiou muito, meu falecido pai, muitas vezes tinha coisas que faltava dentro de casa, mas não faltava uma chuteira para me jogar. Então ele, assim como ele queria muito que eu fosse jogador de futebol. Eu também queria, mas ele queria muito. Então meu falecido pai foi um cara que me ajudou muito, é um cara que eu sinto muita falta. Ele viu o meu começo de carreira, eu jogando e tal, mas é um cara que me ajudou muito e me apoiou muito. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, principalmente como pessoa, eu agradeço a ele, porque foi ele que me proporcionou tudo isso. Ele que me ensinou todos os caminhos, ele que me ensinou o que eu tinha que fazer para não ser um jogador de futebol, um atleta profissional de futebol, mas sim uma pessoa do bem, uma pessoa que faz as coisas boas, umas pessoas que tenta ajudar as outras pessoas no momento de dificuldade, tenta ajudar as outras pessoas quando elas precisam. Então todos esses ensinamentos eu procuro passar para meus filhos e levo para o resto da minha vida e dedico tudo isso que eu sou e o que eu tenho ao meu falecido pai, porque foi ele que me inspirou, foi ele que me deu todas as possibilidades para que eu pudesse ser um jogador de futebol, comprando chuteira, muitas vezes deixando de comprar coisa para casa ou comprar coisa para eles, mas eu tinha minha chuteira eu nunca deixava de ter. Então é um cara que foi para mim a minha inspiração, foi para mim o meu ídolo, foi para mim tudo que eu pude ser na minha infância e tentei ser e tento ser como um homem hoje, como pai de família, como amigo, como tudo. Ele foi meu tudo na minha infância, foi o cara que me inspirou muito. Os pais são a nossa batalha, os pais são a nossa inspiração realmente. A gente leva o que eles ensinam pra gente pra vida, não só o pai, às vezes em outra família é a mãe, ou às vezes alguma figura de avós.
Mas realmente a família é muito importante. Então, essa família é o que você está falando do seu pai, né? Se não fosse, você está aqui hoje, ele está junto com você, te apoiando, te levando para lá e para cá e principalmente, cara, na nossa vida, os conselhos que eles dão, né? Os conselhos que eles dão são conselhos que você pode seguir de olho fechado, né? Se ele te falar, ó, pode pular dessa ribanceira que você vai chegar lá, você não vai se machucar. Você vai pular porque você confia nele. Né? Porque os pais são pessoas que jamais querem ver o nosso mal. Nossos pais querem ver a gente bem. Né? Muitas vezes eles passam dificuldades, eles estão ali no dificuldade, mas não deixam você passar. Eu vejo pelos meus filhos. O que eu passei, eu não quero que meus filhos passem. O que ele passou, ele jamais vai querer que você passe. Jamais vai querer que você passasse o que ele passou. Em termos de trabalho, em termos de dedicação, em termos de tudo que ele conseguiu, ele vai sempre estar te dando o melhor. É o que eu faço com meus filhos, é o que meu pai fez por mim. E é isso, o meu pai foi a minha grande inspiração, o meu grande ídolo, a grande pessoa que fez com que, acima de tudo, eu virasse homem, eu virasse uma pessoa do bem, uma pessoa que ajuda as pessoas e que anda de cabeça erguida aonde quer que vá, principalmente aqui em Caieiras, em todos os lugares, e não tenha que abaixar a cabeça para nada, porque sempre age da melhor maneira possível em termos de fazer coisas boas para as pessoas. Isso é o mais importante. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Marcos, mais uma vez, muito obrigado aí por me receber na sua casa. Foi sensacional hoje. Prazerzão. É isso, cara. Valeu, boa sorte. Se inscrevam aí no canal, é uma entrevista legal. Valeu, gente.